Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo num objeto que à primeira vista parece simples, mas que causa uma dor de cabeça danada no troubleshooting de ASCII. Tô falando do perfil de nó L2Out, ou como o APIC conhece ele por dentro, o L2 External Load P. A ideia aqui é fazer uma verdadeira autópsia digital nesse componente. E aqui a gente já começa com o X da questão, né? Não só do ACI, mas de qualquer rede que se diz baseada em intenção. De um lado você tem a política, a nossa vontade lógica, lá no APIC. Do outro, a realidade física, o cabo espetado no ASIC. E o L2 Extra Node P, ele é a ponte que liga esses dois mundos. Mas e aí, quando essa ponte está, digamos, quebrada, quem manda no destino do pacote? É a lógica ou é a física? Vamos ver o que o silício tem a dizer sobre isso. Ok. Para a gente conseguir responder isso, primeiro a gente precisa dissecar o objeto que está bem no centro da nossa investigação, o tal do perfil de nó lógico. Certo. Então, o que é esse objeto no contexto do MIT, do modelo de informação do ASCII? No fundo, ele é o que a gente pode chamar de resolvedor de topologia. Pensa assim, o APIC sabe que tem que estender um bridge domain para fora do Fabric. Beleza, mas ele não sabe onde. É o L2Ext LNodeP que chega e fala: olha, instancia essa política de camada 2 aqui, ó, no Node ID X. Sem essa amarração, sem essa vinculação explícita, a política fica lá órfã, sabe? Existe só como uma intenção lógica, mas sem nenhuma manifestação real no hardware. E aqui a distinção para o L3Out é gritante. Um L3X L-Node é um universo de configuração. Tem Router ID, tem protocolo de roteamento, timers, autenticação, um monte de coisa para construir uma adjacência. Já o L2X L-Node, cara, em comparação ele é quase trivial. A única função existencial dele é apontar para um ou mais Node IDs. Ponto. É a forma mais pura que existe de vinculação topológica, sem todo aquele overhead de estado de camada 3. Beleza, agora vamos dar uma olhada em como essa declaração de topologia física é feita na prática e, principalmente, a hierarquia que está por trás disso. Porque, olha, é exatamente aqui que muito erro de configuração acontece. É fundamental entender essa relação de pai e filho que existe dentro do MIT. Um perfil de interface, sabe, o L2Ext LIFP, ele simplesmente não pode existir no vácuo. Ele precisa do pai dele, ou perfil de nó, para definir o contexto do chassi. A lógica é, primeiro você declara em qual switch eu vou atuar, usando o L2Ext LNodeP. E só depois você diz em qual porta desse switch com o L2Ext LIFP. A ordem importa. E muito. E na prática, a forma como a gente declara essa topologia é bem direta. Ou se aponta para um Fabric Node individual, ou o que acontece em, 99% dos casos em produção, se aponta para os dois Fabric Node que formam um domínio VPC. Não tem meio termo. É essa seleção, essa decisão, que vai ditar para o APIC para quais leafs ele tem que empurrar a configuração da VLAN e todo o estado de encaminhamento que vem junto. Certo, agora sim. Vamos para o coração da análise, o Packet Walk. Vamos seguir a jornada de um pacote, bit a bit, desde a chegada dele na borda do Fabric até a decisão final de encaminhar ou descartar lá no ASIC. Então, vamos visualizar o cenário. O cabo físico está lá, conectado na porta do Leaf 103. O dispositivo externo está mandando tráfego, e esse tráfego está chegando fisicamente nesse switch. Fato. Só que a política lógica, a nossa declaração de intenção lá no APIC, só inclui o Leaf 101 no perfil de nó. Entendeu o problema? O cabo está no 103, mas a política aponta para o 101. E aí, o que o hardware faz com isso? E aqui a gente vê a execução fria da política, lá no silício. O ASIC do Leaf 103 recebe o frame. O primeiro lookup que ele faz na lata é na tabela de portas para validar a VLAN de ingresso. Só que como o L2XLN Node P não incluiu o Leaf 103, o APIC nunca, jamais mandou o comando para instanciar a encap VLAN externa naquela porta. Para o hardware, essa VLAN simplesmente não existe naquele contexto. O resultado? Um VLAN Membership Failure. O pacote é descartado ali mesmo, no pipeline de ingresso, antes de sequer pensar em fazer um lookup de MAC ou de política. É a aplicação mais brutal da política declarativa que existe. Se você não está na lista, você não existe. E isso leva a gente direto para um cenário de troubleshooting que é, nossa, super crítico. É o tipo de coisa que separa o joio do trigo, sabe? Nível CCIE mesmo. Há inconsistência na configuração de um VPC. Pois é, esse é aquele detalhe que, de verdade, separa quem está começando de quem já tem muita estrada. A consistência no L2 Xline Node num par VPC não é uma boa prática, não é uma recomendação.
É um pré-requisito absoluto para o data plane funcionar. Qualquer deslize aqui, e a gente está falando de comportamento não determinístico e de black holes intermitentes. Vamos analisar então o erro de configuração, que é um clássico. O cenário é o seguinte: fisicamente, existe um VPC bonitinho entre os leafs 101 e 102. Mas, logicamente, lá no APIC, só o peer 101 foi adicionado ao perfil de nó. E as consequências disso são um desastre. O APIC até é esperto, ele detecta a inconsistência e gera uma falha, mas isso não impede o data plane de operar de forma completamente caótica. O Leaf 101, que está no perfil, programa a VLAN e encaminha o tráfego. Já o Leaf 102, que foi esquecido, faz exatamente como no nosso primeiro exemplo, descarta tudo que chega naquela VLAN. E o resultado? O destino de um pacote passa a depender puramente de qual membro do port channel o switch externo vai escolher, baseado no hash LACP, ou seja, metade do tráfego pode passar, a outra metade vai direto para um buraco negro. É o pesadelo do troubleshooting, problema que aparece e some dependendo da combinação de maxi IPs de origem e destino. Então, para a gente fechar o raciocínio, o L2 External Load IP não quer saber de segurança, de IP, de protocolo. A única função dele é ser taxativo e dizer a fronteira física do Fabric é aqui. Ele desenha o mapa. E só depois que esse mapa está desenhado é que a gente pode posicionar os seguranças, os contratos, para inspecionar o tráfego que passa. Sacar essa separação de funções entre definir a topologia e aplicar a política é a chave para dominar o ACI de verdade. A topologia, lembre-se, sempre vem primeiro.